Da paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Amém. Aleluia. Motivo de honra e de glória. Mais uma noite, mais uma ceia, a qual Deus tem disponibilizado, a nós. Mas para a meditação da igreja, no livro de João, no capítulo 16, eu quero ler 12 versículos e fazer vocês refletirem. No capítulo 16 de João, no versículo 6, Jesus diz o seguinte: mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. No verso 33, Jesus vai dizer: estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. Jesus, ele detecta nos discípulos uma tristeza que invadiu os corações dos tais naquele momento. Algo que Jesus disse e que veio entristecer os corações, colocando medo, colocando pânico e talvez a vontade de desistir, como já foi recitado aqui. Eu estou falando aqui de homens cheios do poder e de autoridade de Deus, que receberam do próprio Jesus Cristo poderes para pisar em serpentes, em escorpiões, repreender o mal, expulsar demônios, pregar com autoridade. Mas Jesus disse umas coisas para eles, a qual deixaram os seus corações entristecidos. E o que Jesus falou está a partir do primeiro verso do capítulo 16. Em casa depois vocês deem uma lidazinha. E ali é todos os privilégios por fazer a vontade ou o evangelho, por aceitar esse Jesus. E Jesus é alguém que não engana ninguém. Se existe uma pessoa que não deixa ninguém enganado, esse alguém se chama Jesus. Jesus não vai deixar ninguém enganado. É a gente que se frustra por escutar de A e de B demais. É a gente que se frustra quando coloca as nossas convicções em pessoas, em segundos, em terceiros. Mas Jesus, quando me chamou e te chamou, ele não nos enganou. Ele não fez propaganda de um evangelho superficial. Ele não fez propaganda de fama, não de riquezas, não, em que tudo iria melhorar 100%. Jesus não. É nós que escolhemos, repito, ouvir quem não devemos ouvir. Só que quando Jesus fala os privilégios por seguir, por fazer o evangelho, por dar continuidade à missão, eles ficam entristecidos. Talvez porque o que eles esperavam eram uns privilégios a qual nós conhecemos hoje aí, em que muitos têm e mostram nas redes sociais. Um evangelho superficial e mentiroso. Um evangelho em que impõe certas glórias ao homem, a qual o homem nunca terá. E eles ficam entristecidos porque na sua visão é algo totalmente diferente. E porque as glórias, ou seja, o privilégio que Jesus deixa bem certo para ele é que vocês serão expulsos de sinagogas, que vocês sofrerão perseguições, que muitos que lhes matarem irão dizer: matamos porque estamos prestando serviço a Deus. E quem já estudou a história do cristianismo sabe que quando o cristianismo surge era como uma seita. O judaísmo começa a perseguir os cristãos, os imperadores da época. E Jesus, no início do capítulo, está alertando. Eu digo essas coisas para que lá na frente vocês não venham me questionar. Jesus não deixa ninguém enganado, irmãos. Porém, o medo de desistir tem abatido na porta dos corações dos discípulos naquele momento.
O medo de ser morto, o medo de ser perseguido, o medo da rejeição. Eu falo isso porque talvez eu esteja falando com alguém aqui essa noite que o medo de desistir bateu na porta do coração talvez essa semana. Talvez o medo, a vontade de desistir da família, do emprego, do empreendimento, até mesmo da própria vida, perseguiu você até mesmo durante esses meses e esses últimos anos. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem uma palavra, uma injeção de ânimo para você. O verso 33, ele deixa bem claro: eu vos disse essas coisas, porque em mim vocês terão paz. É meio que contraditório, porque o que Jesus vem falando é sobre morte, é sobre sangue, é sobre perseguição. Mas no verso 33, Jesus disse: eu digo essas coisas, é que é para vocês ter paz. Só que essa paz que ele está garantindo não vai ser encontrado na casa do vizinho, quando você está na luta. A paz que você procura, às vezes, não vai achar na casa do sogro, da mãe, do pai, do irmão. Não! No meio de tribulações, no meio de aflições, existe uma paz que você só encontra em Cristo Jesus. Só Ele tem essa paz, em que Ele deposita em você em meio às tribulações. Ele diz: eu digo essas coisas para que em mim tenhas paz. Existe algo que você precisa fazer quando a vontade de desistir bater no seu coração. Acredite no que Deus disse ao seu respeito. Não é o que o vizinho diz ao seu respeito. Não é o que aquele seu familiar que tem inveja, não sei, fala ao seu respeito. Que diz que seus filhos não vai dar porque presta. Que diz que sua família nasceu assim, você nasceu desse jeito, vai ter o mesmo destino. Que o seu marido não vai mudar. Que a sua esposa não vai mudar. Não! É no que Deus disse ao seu respeito que está valendo. Você precisa acreditar no que Deus falou ao seu respeito. Acredite no que Deus disse a seu respeito. Moisés acreditou no plano de Deus de libertação. Josué acreditou no que Deus disse a Moisés. Caleb acreditou no que Deus disse a Moisés e disse a Josué: pisou na herança, na sua terra. Não desista. Jesus tinha tudo para desistir lá no Getsêmani, mas viu você e disse: não vale a pena desistir, seja feito a tua vontade. Ele te sustenta em meio às tribulações. Se você crê, por favor, dê um glória, um aleluia. Fique firme, não desista. Louvado seja